Mateus 13:33, né? 13:33. E nós hoje vamos falar sobre, coloca aí a temática, 13:33. Estaremos falando sobre, o tema, né? Botou aí o cartaz? Coloca aí. Muito bem, nós estaremos falando sobre fermento na doutrina. Digam comigo, fermento na doutrina. Mais uma vez, bem forte. Fermento na doutrina. Nós já estamos aproximadamente aí com 4 mensagens só nesse tema. E eu quero falar sobre isso e quero que os irmãos atentem bem para mim, porque já explicamos o que é o fermento. Hoje vocês sabem que ele é um condimento que vem tipo um pó, mas antigamente era um pedaço de uma massa velha que era introduzida na massa nova e ela contaminava todo o restante da massa. Já demos a definição do que é essa semente, aliás, o que é esse fermento. Falamos desde Gênesis 19:3, quando Sodoma já usava fermento, mas quando foram dar os pães aos anjos, foi dado sem fermento. Isto quer dizer que a Bíblia diz que era para tirar o fermento de casa, o fermento dos sacrifícios, era para tirar o fermento também da doutrina. Ou seja, não pode haver fermento na casa. De maneira nenhuma, não pode haver fermento na casa. Interessante que quando nós atentamos para essa perspectiva bíblica que nós estaremos falando aqui, nós falamos que os judeus sempre olham para o fermento do lado negativo. Nunca eles olham para o lado positivo, é para o lado negativo, porque estava relacionado a essa contaminação. Eu dei o exemplo de que os rabinos diziam que só acreditava na transformação de um prosélito depois da 24ª geração, porque eles achavam que era muita contaminação. Mas hoje eu vou falar sobre isso, fermento na doutrina. Queridos, é muito importante cada irmão, cada irmã entender o seguinte: quando o fermento está na casa do crente, ele faz 3 coisas à luz da palavra de Deus. O fermento, quando ele está na casa do crente, eu coloquei ali, ele gera pecados não tratados que contaminam os outros. É a primeira coisa. Por que o fermento não pode ficar na casa? Porque o fermento, ele vai gerando crentes contaminados, não tratados, e esses crentes não tratados vão contaminando o outro. Coloca na tela 1 Coríntios 5:6, e os irmãos podem observar muito bem, porque quem é doente, vocês sabem que tem doença que elas são transmissíveis. Um exemplo, nós temos aí o exemplo mais recente, a pandemia, que todo mundo tinha que ficar em casa, tinha que usar máscara, porque tinha que se isolar, porque tem também pandemia espiritual. Se tu não usar máscara de fé, se tu não se isolar, ele te contamina. Te contamina com fofoca, te contamina com disse-me-disse, te contamina com a raiz da amargura, te contamina com aquele discurso de ressentido, te contamina com aquele discurso de ninguém está olhando para mim, te contamina com aquele discurso ninguém me vê. O que tem de crente doente na igreja, crente, líderes, que vivem adoentados, que na verdade eles só vivem se reclamando da vida. Esta semana eu terminei de ler um livro que mexeu muito com a minha vida. Eu ia até dar uma palavra sobre isso ontem na internet, mas eu deixei para depois. Esse autor, ele disse que o homem que poderia mais reclamar da vida era José. Esse autor disse que José era o homem que era para andar com mais ressentimento. Ele foi vendido pelos seus irmãos, odiado pelos seus irmãos, mas quando ele chega no Egito, ele não leva nenhuma mágoa dos seus irmãos.
ele faz é abençoar e traz toda a família para o seu convívio. E ele diz nesse livro que há uma coisa muito interessante, que ele, José, ele vivia com a vida certa no futuro em Deus. Por isso disse, o Senhor vai visitar e vai tirar vocês daqui, levem os meus ossos daqui. Ou seja, quem é sarado, quem não vive com doença na alma, não tem como contaminar os outros. Mas pessoas doentes, pessoas que acham que merecem mais, pessoas que acham que deveriam ser melhor tratadas, pessoas que acham que deveriam ser mais respeitadas, pessoas que dizem, eu já tenho muito tempo aqui e ninguém me vê, são pessoas doentes, são pessoas frustradas, são pessoas contaminadas e que vão contaminando quem? Vão contaminando o outro. Olha aí, não é boa a vossa jactância, não sabeis que um pouco do quê? De fermento faz o quê? Leveda toda a massa. Então, você não pode andar com um pouquinho de fermento velho. Eu vou te fazer um pedido aqui esta noite, em nome de Jesus, na autoridade da palavra de Deus. Joga fora esse fermento velho, que você nunca vai ser abençoado se tiver fermento velho na tua vida. Olhe para cá, se tiver um pouquinho do fermento da hipocrisia, tu não vai ser abençoado. Se tu tiver um pouquinho do fermento da falsidade, só uma pitadinha, já não presta. Olha aí 1 Pedro 2, olha o que diz Pedro, 1 Pedro capítulo 2, verso 1, coloca aí na tela. Isso aqui é muito interessante, isso aqui é Bíblia, olha aqui. Deixando, pois, toda, vamos lá, digam comigo bem forte, deixando, pois, toda o quê? A malícia, e o que mais? Aí vem o pior, e deixar o que mais? Meus irmãos, eu gostaria, e eu gosto de poder. Eu vou dizer uma coisa aqui para vocês, não há pastor para gostar mais do poder de Deus do que eu. Agora eu tenho raiva de crente que faz que está sentindo poder, que ele é falso, é hipócrita, é fingido, é ser vergonha. Eu vou dizer uma coisa para vocês, quando eu vejo um irmão que eu sei que ele é ser vergonha, fingido, falando língua estranha, eu olho para ele e vejo o diabo na vida dele. Porque Tiago diz que de uma fonte não pode sair 2 tipos de água, ou tu é ou tu não é, meu irmão. Ou tu dá água doce, ou tu dá salgada. Diga aí para o teu irmão, para ele, ou tu é ou tu não é, diz aí para ele, ou tu é ou tu não é. Quem glorifica a Deus? Essa historinha de andar emburrada, carinha emburrada, ressentido. Um dia chega com alegria com a gente, outro dia é andando para acolá, todo distante, toda distante. Que fingimento desgraçado é esse? Olha, Pedro diz que se você, quem quer o leite de Deus, quem quer o leite, ele diz que quem quer, jogue fora a malícia, o engano, o fingimento e vamos lá, diga isso aí bem forte, José foi entregue por causa da inveja, Jesus foi entregue por causa da, Estevão foi morto por causa da, tem problema na igreja por causa da, tem guerras que Tiago diz no capítulo 4 por causa da. Destrói. A inveja, ela mata, pastor Antônio Carlos, ela destrói. E o que custa? Como é que você que chega para mim, vem cá pastor, aí pronto chega para mim, meu pastor Zé, eu lhe amo em Cristo, oh glória a Deus. Aí pronto, aí sai. Aí quando vai para a rodinha, mas o pastor Ziel, eu não concordo. É um fingimento desgraçado da miséria, do inferno. Mateus 5,37 diz, seja a tua palavra o quê? Sim, sim, não, não. O que custa? Tu não deve nada para ninguém, a vida é tua. Do que adianta andar com 2 caras? E não vai para o céu. Porque a Bíblia diz que de fora ficarão os mentirosos. Então escute uma coisa, lançai fora, porque um pouquinho de fermento leveda toda a massa, acaba.
É só um pouquinho. Coloca aí Gálatas 5:9, só para os irmãos terem uma ideia. Olha o que diz o apóstolo São Paulo. O quê? Vamos lá, bem forte a igreja, me ajude a pregar. O quê? Vamos lá. Um pouco de fermento. Faz o quê? É só um pouquinho. Não precisa ser muita coisa não. Quando você vai para Tiago, que ele fala da língua, ele nunca usou uma coisa grande, ele só usou pequeno, um fogo. Um lemozinho, é assim? Uma fagulha. É só um pouquinho. É só um pouquinho. Tu pode marchar no poder, tu pode rodopiar, tu pode gritar. Para mim, que se eu sei que tu é fingido, essa zoadinha tua não vale nada, nem para Deus e nem para mim. Só presta quando a massa é nova. Só presta quando o vaso é batido e amassado. É isso que Deus pega lá em Jeremias 18 e amassa e quebra e refaz. Aí diz, é um novo vaso para a glória de Deus. Só quem é novo vaso? Quem é vasozinho aqui só no ponto de Deus encher. Eita glória. Eita glória. Esse fermento ele faz 3 coisas, 3 males. Primeiro, gera pecado e contamina os outros que estão bons. Segundo, gera doutrina distorcida. É o segundo mal do fermento. Por quê, pastor Zéu? Porque essa doutrina distorcida, ela vai gerando coisas erradas. O irmão que é fermentado, ele sabe que a doutrina bíblica é certa, mas ele anda de casa em casa contaminando os outros com a doutrina errada. Doutrina de rebelião, é assim ou não é? Eu vou dar um exemplo, eu vou falar toda a verdade de Deus aqui. Olha para cá, olha vocês, estudem para mim aqui. Se o irmão está se congregando lá na igreja do pastor Balbino, e ele vê um problema lá na igreja, se ele for um homem sincero, ele vai procurar o pastor Balbino e vai dizer, pastor, o que está acontecendo? Porque à luz da Bíblia, eu vejo que isso não está correto. Mas se ele for um contaminado pela doutrina e ele quer contaminar o rebanho, o fermento velho, ele não fala para o pastor. Ele começa a andar de casa em casa. É como fogo de monturo. Eu sei, irmão. Ele entra na casa do Balbino como se ele fosse espiritual. Que é o diabo puro. 2 Coríntios 11 diz que ele se transforma em anjo de luz. Irmão, eu não sei como é que vai ficar a nossa igreja. Desse jeito, eu sei como é direitinho. Sim, mas rapaz, eu nasci foi dentro de igreja. Eu estou preocupado. Sei como é bem direitinho. Eu não sei, eu tenho orado esses dias. Nadinha, como é que mentiroso ora, irmão? Eu tenho orado, né? E o outro irmão que é puro, que ainda não está o quê? Contaminado. Ele olha e vê aquele sentimento como se fosse um sentimento de verdade. Aí ele embarca na onda dele. Porque o Judas, capítulo 12, quando a mulher derramou perfume em Jesus, o homem que curava, que abençoava, que libertava, o homem que dava vida, o homem que chamava, e ele foi chamado por Jesus. Mas quando a mulher derramou perfume, ela chorando, abraçando a Jesus, beijando a Jesus, adorando a Jesus, porque crente que não tem fermento, ele não tem maldade. Oh, glória! Ele não tem maldade, igreja. Oh, como seria bom se nós não tivéssemos o fermento velho, o fermento da maldade, o fermento da falsidade. Eu vou dizer uma coisa aqui para vocês. Tem dia que eu me revolto, meus irmãos, porque eu quero ser crente, eu quero ir para o céu. Eu sei que a qualquer hora, eu estava dando agora uma lição para a juventude, senhores pastores, e eu dei essa lição para a juventude. O
O que filma comigo? O Daniel. Ele balançava a cabeça e dizia: pastor, é forte. Porque quando Tiago disse: o que é a vida? Olha o que Tiago faz uma pergunta e ele dá uma definição da vida que nem um filósofo deu. A vida é um vapor. Olha para cá, você não sabe se quando terminar o culto você vai chegar na sua casa. Senhores pastores que estão sentados aqui, um AVC pode te matar ainda hoje. E quem usa de falsidade, de engano, se morrer agora, se você morrer agora, a vida é um vapor, gente. Olha para cá, você não ganha nada sendo falso com o irmão. Você não ganha nada falando mal de igreja. Quem quiser, deixa o fermento para lá. Eu quero ser nova massa. Só quem quer ser nova massa, levante a mão e diga glória a Deus. Ah, pastor, mas o crente fiel também morre. Morre! Mas o destino é diferente. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Quem glorifica a Deus? Quem glorifica a Deus? Só quem é limpo aí. Só quem tem a massa purificada pelo sangue de Jesus. Quem já tirou o fermento? Ei, levanta a mão e dá glória. Só quem tirou o fermento. A tua mesa do café 4 da tarde tem fermento nela? A tua mesa 10 horas depois do culto, que tu chama o Paulinho, a Francisca, a Maria e o Pedro, tem fermento lá? A tua rodinha tem fermento nela?